Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui no meu e no teu canal Tens um Minuto. É um prazer estar novamente com você, comentando mais uma lição dessas escolas bíblicas dominicais de adulto. E uma coisa é certa, estamos na reta final, ou seja, estamos na penúltima lição desse trimestre, o quarto de 2022. E o tema a qual nós iremos abordar hoje é Imersos no Espírito nos últimos dias. Hoje trataremos um pouco sobre escatologia, pois você viu que o livro de Ezequiel é o primeiro livro a trabalhar com esse tipo de literatura. Então continuaremos a falar sobre escatologia e também sobre pneumatologia. É isso mesmo, sobre o Espírito Santo e o seu agir em meio ao povo de Deus. Sem mais delongas, eu te convido a ficar comigo e a partir de agora se alimentar um pouco mais da palavra de Deus nessa 12ª lição. Vem comigo! Meu amado irmão, pegue sua caneta, seu papel, seu caderno, sua Bíblia e sua revista e vamos ler comigo a nossa verdade prática e o nosso textuário. Nosso textuário se encontra lá em João, capítulo 7 e o versículo 38. E a palavra de Deus nos diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A nossa verdade prática nos diz: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Tendo lido a verdade prática e o textuário, eu te convido a ler a leitura bíblica em classe. Desta feita, está lá em Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao versículo de número 12. Acompanhe comigo. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedim até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvores, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário.
e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Tendo lido a nossa leitura bíblica em classe, eu te convido a acompanhar comigo agora a nossa palavra-chave. E a palavra-chave em destaque é a palavra imersão. Veja o significado dessa palavra. Os dicionaristas definem da seguinte forma: ação ou efeito de imergir, de inserir algo, alguém ou si próprio em líquido. Submersão, ou ainda ato ou resultado do processo de mergulhar alguma coisa em um líquido. Com isso, vamos para a nossa introdução e também para os nossos tópicos. Nosso primeiro tópico tem por título sobre o aspecto escatológico e está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, a nascente do rio. Segundo, o guia celestial. E terceiro, os novos frutos. Pois bem, antes de entrarmos no nosso primeiro tópico, eu preciso destacar para você que este capítulo de número 47, pois bem, anote aí, capítulo de número 47 é uma continuação do texto anterior que nós estudamos sobre o milênio. Então, estaremos dando continuação. Você pode perceber que ainda estamos falando da parte interior do templo, agora desse rio. Estamos diante do capítulo 47, um dos textos, junto com o Vale de Ossos Secos, são os 2 textos mais conhecidos do livro de Ezequiel, que muitos pregadores escolhem para ministrar a palavra de Deus. Hoje, como eu falei para você, iremos analisar o aspecto escatológico e também o mover do Espírito Santo. Pneumatologia é o estudo dentro da teologia que versa sobre esse assunto. Você está percebendo que nós estamos gravando em outro cenário esse que nós gravávamos anteriormente. Isso porque o cenário a qual nós gravamos está passando por reforma e logo mais você verá o resultado. Ficará mais atraente, melhor para nós gravarmos os nossos vídeos. Então peço um pouco de paciência a você, mas faremos sim um resumo aqui bem aplicado e que Deus abençoe você em mais essa aula, seja você professor ou você aluno. Pronto. Tendo isso em mente, que é uma continuação do texto da lição anterior que nós estudamos sobre o milênio, você já entende que é uma mensagem, uma profecia futurista. Então você já tem isso em mente. Outro ponto que eu destaco para você é a divisão desse capítulo 47. E ela fica da seguinte forma: do verso 1 ao verso de número 6, nós podemos definir essa divisão da seguinte forma: com a visão de um rio, desse ribeiro, né, dessas águas essas que saem debaixo do umbral do templo. E também nessa primeira parte nós analisamos que essa água é uma água sanadora que sara e que o profeta é convidado a adentrar dentro desse rio, desse ribeiro. E essa água por onde passa, ela traz um efeito de restauração. E isso fica bem claro quando ela cai, quando ela derriba as suas águas dentro do Mar Morto, trazendo restauração para esse mar que, como você sabe, é um mar que não tem vida ali. Ou seja, algumas bactérias, segundo alguns estudiosos, é que conseguem sobreviver ao nível imenso de sal que tem naquela água. Para você ter uma ideia, os mares têm em torno de 3% de sal. E essa área do Mar Morto, para ter uma ideia, tem 30%, tornando inviável a sobrevivência de algum peixe, de algum ser vivente. Com isso em mente, eu te digo agora a segunda parte. Se a primeira vai do verso 1 ao verso 6, a segunda vai do verso 7 ao verso 12. E ela descreve o quê? O efeito milagroso dessas águas trazendo vida ao Mar Morto e por onde ela passa, por toda essa região do Arabá. Então, você pode perceber aqui que ainda estamos falando de restauração, dessa água restauradora que transforma o lugar que não tem vida em um lugar fértil. E esse é um tema maravilhoso, porque aponta para um futuro e aponta também, podemos trazer reflexões e aplicações para as nossas vidas. Logo mais, você verá do que eu estou falando. Pois bem,
Quando nós começamos a analisar o nosso primeiro subtópico desse primeiro tópico, o autor fala sobre a nascente do rio. E nós vemos na primeira lição aqui, falando de caráter escatológico, desde a primeira lição, que Ezequiel é quem inicia esse tipo de literatura. E é claro que ele vai encerrar o seu livro também com essa literatura. Essa literatura apocalíptica que, como fica bem clara nessas referências. E ele fala aqui, olha, que essas passagens, essa visão, o autor diz, essa visão de passagem é futurista. E ele continua, e literal. É duas coisas que precisam estar bem claro na mente do professor e do aluno. É futurista, porém é literal, não é algo metafórico. Assim como o templo de Salomão existiu, o de Zorobabel existiu, o da visão de Ezequiel também existe, ok? Que isso fique bem claro. E ele diz, olha, o umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta, lá do capítulo 40, que você estudou a semana passada, do verso 1 ao verso de número 2. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas e dependências medidas, sugerem um templo literal. E eu vou colocar para você aqui, vai aparecer na tela, as imagens e as dimensões do templo, para você ter uma ideia disso. Então, o primeiro ponto que o autor destaca nesse primeiro subtópico é que é futurista, é literal, porque assim como houve o templo, mais uma vez, de Salomão, o templo de Zorobabel, uma reformulação depois por Herodes, e eram templos físicos, literais, com certeza temos embasamentos para seguir essa mesma ordem com a profecia de Ezequiel. E aí, para corroborar que esse templo é literal, eu destaco para você Jeremias capítulo 3 e o verso 18, Zacarias capítulo 14 e o verso de número 8. Conhecimento, vamos para o nosso segundo subtópico. E o segundo subtópico fala sobre esse guia celestial. Você sabe que esse mesmo guia celestial, que começa lá na visão da nossa lição passada sobre o milênio, que fala sobre o anjo do Senhor, que é uma referência ao próprio Javé, ele continua a guiar o profeta também nesta revelação, nessa profecia do capítulo 47. E nesta visão aqui, o profeta vê que ele pega algo para medir, né? Como se fosse uma régua, uma trena, algo para medir. E como você leu no texto bíblico em classe, ele vai começar a medir de 1000 côvados em 1000 côvados e vai convidar o profeta Ezequiel a adentrar nesse rio. E como você leu no texto, à medida em que ele vai entrando nesse rio, mais vai ficando profundo o rio, até chegar a um ponto que este profeta não pode mais caminhar pelo rio, e sim somente a nado. O terceiro subtópico vai falar sobre os novos frutos. Isso está lá no verso 12. É uma clara evidência da linguagem apocalíptica e escatológica que está dentro do livro de Ezequiel. E aqui, nesse contexto, está fazendo relação, uma comparação direta com Apocalipse, capítulo 22, do verso 1 ao verso 2. Ou seja, há uma semelhança desse texto, dessa parte do texto de Ezequiel com João que escreveu Apocalipse. Por quê? Estamos falando de árvores que dão fruto. Estamos falando de uma abundância de fruto, uma abundância de árvores. Né? E o autor diz que isso faz menção direta também ao milênio. Veja que há todo um contexto, há toda uma harmonização entre a profecia dada por Deus para Ezequiel, desse capítulo 47, e também com Apocalipse, capítulo número 22. Então, corroborando e afirmando mais uma vez para você que essa literatura que nós estamos estudando é escatológica, é futurista, é literal. Então, resumindo o nosso primeiro tópico, você não pode esquecer esses 3 pontos. Estamos falando de uma profecia futurista, estamos falando de algo literal com relação ao templo, e estamos falando de uma relação escatológica, de uma relação entre Ezequiel e João, no capítulo de número 22. É interessante ressaltar que quando nós aplicamos
esse texto na nossa contemporaneidade para a nossa vida, nesse aspecto dessa água restauradora e que produz vida, nós vemos o agir do Espírito Santo trabalhando em nós. E ele fez isso em nós quando nos refrigerou, nos purificou e nos fez uma árvore que dá frutos e frutos bons. Com isso em mente, vamos para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico tem por título sobre a implicação pneumatológica. O primeiro subtópico tem por título as águas. O segundo subtópico tem o Espírito Santo. E terceiro, imerso nas águas e no Espírito. Pois bem, como eu falei, dei uma palhinha anteriormente, quando nós estamos falando da água, você sabe muito bem que a água ela tem um poder maravilhoso. Você pode ter boas terras, ou muita terra, boas não, muita terra. Você pode ter muito animal para vender, como gado, cavalo. Se você não tiver água, tudo irá morrer. Pois a água é fundamental para a plantação, para os animais, para a nossa vida, para tudo que nós fazemos, a água é fundamental. E aqui nesse contexto, esse anjo do Senhor, que nós podemos chamar de Javé, convida o profeta mais uma vez a adentrar nessa água. Essa água, mais uma vez, que sara, que restaura, que renova, que transforma, que refrigera. Essa água que faz o homem ser uma nova criatura. É por isso que o nosso textuário em João capítulo 7, versículo 38 diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão do seu ventre. Ou seja, brotará dentro desse ser humano uma fonte de água viva que nós sabemos que é Cristo que produz. E veja que nesse contexto, essa água aqui, ela sai e por onde ela passa, ela vai trazendo vida. Ela chega no Mar Morto, como eu falei para você, um mar com alto nível de salinidade e traz restauração para esse mar. Ou seja, aquilo que não tinha mais vida, aquilo que não tinha mais nenhuma perspectiva, essa água, quando chega, traz uma nova esperança. Que coisa maravilhosa é essa água. Outro ponto que nós analisamos é o nosso segundo subtópico. E o segundo subtópico fala sobre o Espírito Santo. E nesse caráter pneumatológico, o Espírito Santo aqui, ele age com essa função de encher o indivíduo do Espírito Santo. E aí nós podemos comparar que cada vez que o profeta vai adentrando mais, ele vai ficando imerso. Menos nós estamos vendo ele e é parte do seu corpo. Até chegar um dado momento que ele diz, daqui por diante, não dá para mim mais ir caminhando senão a nado. Ou seja, há um dado momento que quando começamos a nos aprofundar, a nos enchermos do Espírito Santo. E você pode ver que cada vez que nós vamos nos enchendo mais do Espírito Santo, mas somos dominados por esse Espírito Santo. A ponto que chega um dado momento que nós não queremos mais guiar nossa vida, que não será mais pelos nossos pés, e sim a nada, ou seja, pela direção do Espírito Santo. Não é mais você que está no controle, mas o Espírito Santo que está no controle de tudo. Isso é resultado daquele que é cheio, que transborda dessa água que produz vida. Então, o trabalho do Espírito Santo aqui, ilustrado como a água, traz esse aspecto fundamental e indispensável, tanto para a nossa vida, a água, como para a nossa vida física, e o Espírito Santo para a nossa vida espiritual. Então, essa água que tem esse poder, mais uma vez, de refrescar, de refrigerar, de dar uma sensação de tranquilidade e bem-estar. É isso que o Espírito Santo de Deus, como o autor fala, realiza na vida do crente, como está lá em Isaías, capítulo 44 e o verso de número 3. Sem esquecer que o nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva, como está lá em João, capítulo 4 e o versículo de número 14. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último subtópico. E o autor da revista diz o seguinte, sobre imersos na água e no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa, Mateus 28, 19. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Isso é uma pergunta. Como? E o autor da revista diz, todos foram cheios do Espírito Santo, citando Atos capítulo de número 2 e verso 4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios, como eu falei anteriormente,
do Espírito Santo. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotaram do templo de Deus. Meu querido, esse é o meu desejo para a tua vida, que você possa estar inundado dessa água e seja dominado por esse Espírito Santo completamente. O nosso terceiro e último tópico tem por título: sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. E aqui está destacado 4 subtópicos. O primeiro, a abundância de árvores. Segundo, o Mar Morto. Terceiro, vida no Mar Morto. E quarto, sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Aqui o autor destaca que a palavra Arabá, do hebraico Ravá, literalmente é árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, aparece também como deserto, e é o nome de um vale. O nome do vale está lá em Josué, capítulo 18, verso 18. E se estende, como o autor diz, desde a Galileia, norte de Israel, e vai até o Golfo de Acabá, no sul do país, na margem do Mar Vermelho. Essa é a referência desse Mar Morto, desse mar salgado. E o autor vai ressaltar que parte da região desse território era da antiga Pentápolis, que incluía a cidade de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade à região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Veja que o contexto de Ezequiel fala de um local que não há vida, que não há nenhum tipo de plantação, que não há nenhum tipo de animal. Porém, depois, mais uma vez ressaltando, da passagem desse rio, dessa água, há uma restauração e há um surgimento em abundância de árvores. Ou seja, essa água trouxe bênçãos vivificadora para aquele local que era apenas de deserto e que não havia vida. Isso, mais uma vez, é um quadro profético apontando para o milênio. Com isso, vamos para o segundo subtópico, que fala sobre o Mar Morto. E as águas do Mar Morto, que é essa água imprópria para a vida, que nem, como você vê, nem ao redor, nem mato tem, por causa desse grande nível de salina, que esse mar está numa depressão, a maior depressão do mundo, por sinal, está a 396 metros abaixo do nível do mar, para você ter uma ideia, e é abastecido por várias fluentes, mas a principal é a do Jordão, que recai com as suas águas sobre ele, trazendo assim esse nível de insalinidade em comum. Ele passa a ser restaurado a partir do toque dessa nova água. Veja bem, vou ressaltar mais uma vez para você. Enquanto as águas por aí, das fontes, dos oceanos, tem 3% de salinidade, e você vai para a praia e você vê o nível de sal, essa água aqui do Mar Morto, mais uma vez, tem 30% de salinidade. Por aí você tira uma ideia de quão salgado é. E aí, esse efeito dessa água, dessa fonte de água viva, traz vida para esse local impróprio. Veja se não foi assim na sua vida. Se você não era uma vida seca, árida, sem esperança, até o encontro com Cristo, e essa água, quando você se entregou para Cristo, começou a jorrar dentro de você essa fonte, e então você passou a dar vida. Você passou a ter vida, assim como foi esse Mar Morto quando passou por essa transformação. Então, a partir do momento que você passa por essa transformação vinda de Deus, aquilo que era morto é revivificado e então começa a gerar vida dentro de você. E você, a partir de agora, com a fonte de água viva que tem dentro de você, passa a espalhar esperança para quem está ao teu redor. O nosso terceiro e penúltimo subtópico fala sobre a vida no Mar Morto. E o autor vai ressaltar que depois dessa restauração, grandes peixes terá, igualmente os grandes mares. E os pescadores, tanto em Engedi até em Englaim,
estarão ali para pescar, para fazerem o seu trabalho. Você pode ver que aquilo que ninguém queria nem mais ver está perto. Quem ia para o Mar Morto se não podia pescar, se não poderia tirar nenhum sustento? Passa agora a ser uma fonte de sustento. Passa a ser uma fonte de vida para outras pessoas. Oh, glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa é a restauração de Cristo na vida de um ser humano. Mesmo que aqui nós estamos estudando nesse aspecto futurista, mas com certeza tirando muitas lições para os nossos dias. E aqui, meu querido, depois dessa restauração, nós chegamos a um ponto importante, que é o quarto e último subtópico. É sobre esses chacos, lamaceiro com sal que não serão restaurados. E o que isso indica? O autor vai trazer aqui um ponto, ou vários pontos, porque é ponto de controvérsia por vários teólogos, esse ponto do quarto subtópico. E o autor ressalta, há muitas controvérsias. Como a vida não se estende além das águas da salvação, que flui do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. E ele destaca Isaías 66, verso 24, Jeremias 30, verso 23 e verso 24, Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 10. O autor continua. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento. Mas há quem afirme que esses buracos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como sal para os sacrifícios. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Então você pode perceber que esse último subtópico não há um consenso entre os estudiosos e os teólogos do Antigo Testamento. E quem somos nós para discutir acerca desse ponto, desse pequeno ponto? O ponto mais importante aqui é entendermos o tema central dessa lição, que se inicia na lição passada sobre a restauração no milênio. E continua aqui, mais uma vez, esse anjo do Senhor passeando com o profeta, mostrando para ele o que ele fará, e como esse povo se tornará mais uma vez restaurado, renovado e cheio do Espírito Santo. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Que você tenha uma ótima aula no próximo domingo e enfatize para o seu aluno que esta lição trabalha o aspecto escatológico mais uma vez. A literatura apocalíptica fala sobre pneumatologia, da ação do Espírito Santo nesse efeito restaurador e nessa visão que é futurista, que fala também do milênio, mas também que podemos tirar aplicações para nós e somos prova do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Forte abraço e até a última aula. Fique na paz.